Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um Inspire-se por aqui e eu tô muito feliz de estar mais uma semana aqui com vocês. E o Inspire-se de hoje está incrível, muito conteúdo sempre sobre nutrição, conteúdo de qualidade com a Mari, também conteúdo sobre medicina, beleza, bem-estar comigo e com profissionais incríveis que a gente vai estar sempre apresentando aqui para vocês. Vou te ensinar uma receitinha maravilhosa e também vamos falar um pouco qual que é a idade certa para iniciar os procedimentos faciais. Será que existe? Vamos conferir? Existe a melhor idade para começar os procedimentos faciais? Essa é uma pergunta que a gente recebe tanto na clínica. E o que você acha? Você acha que existe? Hoje eu vou te responder algumas coisas sobre isso aqui no programa. Primeiro ponto que eu quero lembrar, que eu, Regina, hoje, nos meus quase 30 anos, não tenho 30 ainda, mas nos meus quase 30, eu tenho 28 anos, eu já tenho uma visão de procedimentos diferente do que eu tinha aos 20 anos. Eu acho que uma menina de 20 anos hoje, ela não precisa ter tantos procedimentos ainda. Porque eu pego fotos minhas, eu, Regina, com 20 anos, eu tinha uma pele tão linda, eu achava tanto defeito em mim, mas eu tinha uma pele tão linda, uma bochecha tão no lugar, tão redondinha, que era a coisa mais linda, a minha jovialidade, a minha doçura dos 20 anos, coisa que não volta mais. Procedimento nenhum vai trazer a doçura dos 20 anos de volta. Então eu, a meu ponto de vista, começando, minha opinião, tá? Não acho que uma menina de 20 anos precise fazer muitos procedimentos. Eu acho que uma menina de 20 anos, ela tem que estar se cuidando. Se ela gosta muito de se cuidar, fazer o skincare dela, enfim, mas não precisa encher de procedimentos que vai fazer o rosto dela mudar muito o formato, a naturalidade. Hoje, no auge dos meus 28 anos, trabalhando com estética, conhecendo pessoas, eu vejo que os procedimentos eles são essenciais para a gente manter, sim, a nossa beleza ou o nosso bem-estar, porque se eles existem, eles são para nós usarmos a nosso favor. Mas eu sou um pouco contra de mudar muito o formato ou tirar algo que é seu. Eu vejo que tem muitas meninas de 20 anos que já fizeram muitos procedimentos. Colocaram muito preenchimento no rosto, mudaram muito o formato do nariz, a boca muito grande. E parece que ela tem 40 anos ou 50 e está tentando ter 20. Então, por que ela vai parecer que está tentando ter 20 se ela tem 20. Então, esse é um ponto assim que hoje eu, como profissional e com mais maturidade do que eu tinha, por exemplo, há 8 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, eu enxergo que é um ponto que os profissionais da saúde têm que pensar, não visar só o dinheiro, mas vindo dos pais também, sabe? Das escolas, das universidades, mostrar como essa naturalidade, essa jovialidade, ela não volta mais, para a gente realmente se aceitar nossa juventude, que é o que depois, com o tempo, a gente sempre vai tentar resgatar, mas nunca mais a gente vai resgatar aquela juventude, aquele colágeno que a gente tinha igualzinho aos 20 anos. Então, o meu conselho é, você tem 20 anos? Se cuide, faça skincare, um botox preventivo, talvez, ali nos 23, 24 anos você pode começar, né? Mas não use preenchimentos muito grotescos que vão mudar muito o formato do seu rosto. Depois dos 25 anos, dependendo da profissão que você tem, você vai acabar tendo que pôr um preenchimento aqui, tua pele vai acabar despencando um pouquinho, e aí você vai colocando preenchedores aos poucos, para mantendo o seu rosto jovem ainda. Eu comecei a pôr preenchedor no meu rosto com 27 anos e fui colocando preenchimento sutil. Então, se você pegar uma foto minha de 20 anos e pegar uma foto minha de agora, vocês vão ver que é a mesma pessoa. A única coisa, claro, que eu tinha traços mais de menina, um rosto mais redondinho aos 20 anos. E eu não tinha procedimento nenhum aos 20 anos. Então, eu acho que o ideal é você, desde sempre, se cuidar, o protetor solar, desde os seus 20 anos. O botox preventivo, a meu ponto de vista, aos 23 anos você pode começar, tá? Mas procedimentos que mudam muito o formato do rosto dos 25 para cima, tá? Esse é o meu ponto de vista como profissional. Espero que eu tenha ajudado, talvez tenham pessoas que não gostam desse meu posicionamento aqui, mas eu acho que essa é uma forma de orientar também. A juventude, ela não volta,
E se você tem isso agora, aproveite. Fique com o seu rosto mais redondinho, é tão bonito. Depois a gente tenta de tudo para voltar a ter um rosto mais redondinho, uma pele mais firminha, e não vai acontecer, não importa o procedimento que a gente faça. Então, cuide de você, faça seus botox preventivo, laser, cuidadinhos em casa, mas procedimento que altera muito o rosto, meu ponto de vista, 20 anos para cima, 25 anos para cima, tá? Para você precisar, às vezes, ter uma cara mais madura, depende da sua profissão, ou você começou a ter olheira muito funda, teu rosto começou a cair um pouquinho, aí você já vai preencher um pouquinho para sustentar um pouco mais e prevenir uma queda muito grande da sua pele no futuro. Então, depois dos 25. E o Botox, que daí eu oriento que nos 22, 23 anos você já pode começar. É isso. Eu espero que eu tenha ajudado e que seja que eu consiga ter orientado você, que é super jovem, às vezes não tá se amando aí, tá achando um monte de defeito. Você daqui uns 5 anos, você vai olhar suas fotos e vai falar: meu Deus, como eu era linda, como eu tinha uma bochecha linda, como a minha pele era linda. E às vezes a gente tá num momento muito de imaturidade aos 20 anos e a gente fica olhando muita gente com muita coisa e fica se comparando e acaba não se aceitando. Então, se aceite do jeito que você é, porque tempo para fazer procedimento e ter que mudar e ter que subir pele, ter que resgatar um monte de coisa, vai ter muito tempo para frente para isso acontecer, pode ter certeza. Olá, mais um Nutrindo Ser iniciando para você, trazendo muito conteúdo de saúde, beleza, bem-estar e nutrição. E hoje trarei um pouquinho de exemplo prático de como conseguir fazer dieta sem ficar comendo as mesmas coisas, aquela sensação de prisão alimentar. Aquele frango seco, aquela comida de todos os dias sempre igual. Justamente pensando nisso que eu trouxe aqui para, na prática, mostrar para vocês que é possível sim ter um estilo de vida saudável, se alimentar muito bem, mas com variações, com flexibilizações na sua cozinha. Tá? Então eu trouxe aqui algumas particularidades que eu vou explicando até como você vai poder usar em cada caso. Um exemplo muito prático que eu gosto muito de jogar no dia a dia, que calorias muito poucas e você consegue jogar quando você tiver aquela comida um pouco mais simples, você consegue jogar palmito de pupunha, esse pupunha aqui. Ele vem geralmente em sacos assim, ó, que já vem até higienizado, muito prático. Ele vem em formato assim, ó, de tolete. O que eu costumo fazer e indicar para as minhas meninas? A gente corta em rodelinhas e grelha na frigideira. Não precisa colocar óleo, não precisa colocar nada de gordura, tá? Dá aquela grelhadinha, coloca um pouquinho de mix de semente, dá aquela crocância especial, então vai muito bem na salada. Dá um toque especial e por ser calorias muito insignificantes, você pode comer em grande quantidade. Então uso muito o recurso do palmito, tá? Gosto também do recurso que eu não trouxe aqui, do pepino. Pepino também é uma ótima opção. Deixa o pepino fatiadinho em rodela, quando dá aquela vontade de beliscar ou quer caprichar um pouco mais da comida, joga um pepininho também que funciona muito bem. Outra questão, quando a gente fala de molho, de frango, de carne, aquele frango meio seco, né? Porque o peito de frango tende a ser mais seco, não precisa mais passar perrengue quanto a isso. Temos a opção de alguns molhos que a gente pode jogar, alguns complementos que não vai fazer muita diferença nas calorias. A exemplo disso é o queijo cottage, que é esse aqui, ó. Vou mostrar mais de perto, geralmente as pessoas não conhecem. É um queijo mais líquido, mais pastoso, ele tem gruminhos. E por que ele é especial? Porque ele dá um toque especial no frango. Você pode fazer o frango meio que em tirinha, picadinho, e você joga o queijo cottage. Ele vai dar um toque especial na textura e no paladar. Outra opção bem legal também é você usar, no mercado hoje em dia tem nesse formato e tem também o molho de tomate em formato de garrafa. Qual a diferença do molho de tomate em garrafa e desse que está escrito só tomate? Para o extrato de tomate, para a polpa de tomate. Extrato de tomate, polpa de tomate costuma ter conservante, costuma ter açúcar. Segundo ingrediente costuma ser o açúcar.
Pois é, então ele acaba não sendo tão estratégico. Esse aqui está escrito só tomate, ou também a passata. É uma ótima opção porque é tomate puro. Então você consegue jogar no frango, na carne e fazer aquele molho mais caprichado, até jogar o queijo cottage um pouquinho com molho, que vai dar aquele toque especial e mudou totalmente aquela cara daquele franguinho seco, né? Outra opção legal também é o creme de leite, que apesar das pessoas terem um certo receio, o creme de leite tem muito pouca caloria, tá? Uma colher e meia de sopa tem somente 25 calorias. Então, assim, ninguém vai colocar, não precisa colocar um potinho, uma embalagem dessa inteira. Sabe aquele toque especial, gente? A nutrição, tudo que para fazer funcionar, trazer resultado na sua dieta, a estratégia é sempre agir com equilíbrio. Então, preze sempre pela quantidade. Por que eu digo isso? Não precisa colocar, se você vai fazer uma receita para uma pessoa, para 2 pessoas, não coloca esse pote inteiro aqui, essa embalagem inteira. Coloca lá uma colherzinha de sopa, já dá aquele sabor especial. Outra opção legal é requeijão light. Ele também é usado, ele pode ser usado na opção de molho, porque vai dar aquele sabor especial. Então você pode intercalar, você pode fazer um dia o frango em tirinha com queijo cottage somente, outra vez você faz com molho de tomate, usando exatamente o molho de tomate, já mudou totalmente a sua dieta. Outra opção legal também para você, quando quer comer um sanduíche, alguma coisa mais com sabor, dá para jogar sem medo ketchup e mostarda. A caloria deles é muito pouca, muito baixa. Claro que ninguém vai comer um pote desse num sanduíche. Então, a quantidade, quando a gente coloca de ketchup, de maionese, de mostarda, acaba sendo muito significante e já dá um toque especial. Então, acaba variando um pouco a textura e o paladar dos alimentos, sem aquela sensação de dieta engessada. Quem gosta do pãozinho francês? Se a pessoa não tem sensibilidade a glúten, por que não colocar um pão francês? Não tem problema. A estratégia é sempre o quê? Tira do pão francês um pouquinho do miolo. Tira lá 50% do miolo, já vai ajudar bastante. E faça o quê? Recheie ele com proteína. Coloque salada, porque a salada, a proteína vai dar mais saciedade, então aquele pãozinho francês único vai saciar e já está resolvido. Por quê? Se você come o pão francês com queijo, presunto, alguma friturinha dentro, se não tiver proteína e nem salada, o que vai acontecer? Você muitas vezes vai precisar ingerir 2 pães franceses, 3, que não é o correto. Então, preze sempre pelo equilíbrio de conseguir fazer variações, colocando no mesmo sanduíche proteína e salada, fibras. Vai ajudar bastante. Hoje em dia também as pessoas estão usando bastante a opção dessa tortilha aqui. Tem até tortilha hoje em dia sem glúten, tá, gente? É uma maravilha, porque você pode fazer na airfryer em formato de pizza. Ela vem em forma de disco, você pode colocar ketchup, um pouquinho de mostarda, um pouquinho de maionese, coloca lá um frango desfiado, ou é muito legal colocar atum. Compra o atum em lata, drenado, e você joga ali e faz um molho, faz uma pizza, coloca lá um queijo e mussarela de búfala, ficou uma refeição, uma janta, um almoço bem saboroso, sem aquela sensação de dieta sem graça. Conseguiram entender um pouquinho que a dieta vai muito além de ficar naquela limitação, comendo todo dia a mesma coisa? O ideal é o quê? Agir com equilíbrio e fazer essas variações, porque o seu dia a dia vai ficar mais prazeroso e assim você vai ter saúde e o seu resultado em questão de corpo vai vir. Então, vou ficando por aqui. Obrigada por ter ficado aqui comigo hoje. Foi um prazer ter você aqui. Fique agora com a nossa parceira Catarinense Implantes, que é especialista em implantes dentários, e te aguardo aqui semana que vem. E lembre-se sempre, toda transformação vem de uma decisão. Então, decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo. Oi, Mari. Oi para você que está me assistindo aqui. Primeiramente, é um prazer falar com você novamente e falar sobre saúde bucal. Para você que tem medo de fazer tratamento com implantes dentários, nós da Catarinense Implantes de Joinville e do bairro Iririú trabalhamos com sedação medicamentosa ou sedação através do médico anestesista. Para você que tem diabetes, para você que é cardíaco e falaram para você que você não pode fazer tratamento, convido você a fazer uma avaliação, uma consulta comigo. Costumo dizer aos meus pacientes que não foi só o seu celular que evoluiu, a implantodontia também evoluiu e através apenas de 4 implantes superiores e 4 implantes inferiores, nós devolvemos o teu sorriso em até 72 horas. Já imaginou encarar a vida de frente, como a sua vida seria transformada na hora de falar, na hora de comer e principalmente voltar a sentir o gosto dos alimentos, não é verdade? Nós ficamos aqui na Rua Iririú, número 1647, ao lado do Banco do Brasil.
no bairro Iririú e na sua primeira avaliação já tiramos um raio-x e fazemos todo um planejamento para o seu tratamento. Catarinense Implantes, a gente se entende no sorriso. Na Catarinense Implantes, somos referência em Joinville e região, oferecendo soluções modernas como prótese protocolo, implantes zigomáticos que podem ser concluídos em até 72 horas com carga imediata. Com tecnologia avançada e especialistas experientes, devolvemos seu sorriso de forma segura e confortável. Agende sua avaliação na Catarinense Implantes e descubra o poder de um sorriso completo. Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso. Então hoje a gente vai fazer um suquinho que vocês sabem que eu adoro, suco verde, e assim, com coisas que facilmente a gente tem em casa e fica um suco super refrescante. Eu tomo todos os dias de manhã esse suquinho, tá? Porque daí eu já aproveito no suco, eu já tô ingerindo uma fruta, que é legal. E aí você pode incrementar com outras coisas. Então eu vou mostrar um suquinho prático, rápido, que eu tomo todos os dias de manhã, junto com o meu ovinho, o meu pãozinho com ovo, tá? Que eu acho que combina super. Então eu gosto muito de abacaxi, fruta deliciosa, fruta cítrica. Então eu coloco, pode ser uma rodela, tá? Então eu gosto de colocar, porque eu acho que o abacaxi, se você pega ele mais madurinho, ele fica bem docinho. Então esse docinho, ele dá um gosto bem legal pro suco, tá? Gosto muito de colocar um pouquinho de couve, que deixa aquele verde mesmo. E a gente sabe que a couve, assim, riquíssima em várias vitaminas, vitamina A, vitamina E, enfim. Então eu gosto de colocar um pouco de couve. Gosto muito de colocar um pouco de hortelã junto, tá? Então, o hortelã é maravilhoso. E quando tem, né, às vezes eu quero incrementar um pouquinho mais, dar um gostinho diferente, eu coloco uns pedacinhos de maçã, tá? Mas não que precise, você também pode colocar um pouquinho de gengibre, que fica bom. Você também pode colocar limão, que fica uma delícia. Eu só digo assim, faça o suco, bata ele e logo tome. Se você principalmente colocar gengibre e for lá, colocar na geladeira e tudo mais, você vai ver que não vai ficar um gosto tão bom se você deixar para tomar depois. Então esse suco é aquele suco que você faz para tomar na hora. Então eu vou fazer agora, já vou tomar meu café. Vou fazer agora, já vou pra academia. Então ele é um suco bem completo. Eu, por exemplo, que tem fases da minha vida que eu tenho dificuldade em comer quantidade. Então nessas fases eu procuro tomar mais sucos, tomar whey, enfim. Então aí ele é algo que me auxilia muito para eu estar ingerindo nutrientes, estar ingerindo aí as frutas, estar ingerindo a questão do vegetal também, só que sem a necessidade de eu estar comendo em grande quantidade, tá? Então, auxilia muito. Até para quem está em processo de emagrecimento ou em processo de ganho de massa, que tem que comer, é um suco que ajuda muito. Só não exagere nas quantidades, tá? Porque se exagerar muito nas quantidades, pode se tornar calórico também. Então, só tomar esse cuidado, tomar aí uma tacinha por dia, sem exagerar nas quantidades. Essas aqui são as quantidades maravilhosas, que eu tenho certeza que você vai tirar bom proveito desse suco, tá? E eu gosto de colocar água bem gelada, mesmo quando tá frio. Eu adoro bebida gelada. E agora eu vou bater tudo isso aqui e venho mostrar pra vocês como é que ficou. Suquinho pronto. Eu adoro o cheirinho. Vocês não vão conseguir sentir daí, mas com um cheirinho tão gostoso. Me lembra, tem memória afetiva, me lembra minha infância, que minha mãe fazia suco pra mim e tinha esse cheirinho. Muito bom. E eu adoro quando forma essa espuminha. Eu acho que fica tão lindo o suco e uma delícia. Vamos experimentar? Ficou muito bom. Ficou na medida. Não ficou muito forte, mas eu adoro, tá? Nesse meu aqui eu só colocaria um pouquinho mais de gelo, mas de resto ficou uma delícia. Faça aí na sua casa que eu tenho certeza que vai te auxiliar no seu dia a dia e fazer você ingerir mais
mais frutas se você tem essa dificuldade. Faça e me conte. E mais uma vez o Dr. Breno com a gente aqui no Inspire-se, compartilhando muito conteúdo sobre saúde, sobre dermatologia. Doutor, muito obrigada. Prazer aqui, prazer. Sempre é um prazer. Mais uma vez aqui com a Muito gente. obrigado. E hoje, para falar sobre hidradenite supurativa. Falei certo, doutor? Perfeito, hidradenite supurativa. Isso aí. Então explica para nós o que é isso. A hidradenite é uma patologia que hoje está sendo muito analisada pelo processo todo. A hidradenite seria a inflamação das glândulas apócrinas, que são essas glândulas que tem embaixo da axila, que tem na virilha, e pode ser tão alastrado que pode aparecer na volta do seio, na volta do mamilo, né, que a gente divide e se utiliza um critério que é Husler 1, 2, 3, pela agressividade da doença. Então é um processo misto, onde se tem toda essa inflamação dessas glândulas, formando nódulos inflamatórios que drenam, que dói, sempre um misto de um tratamento clínico, muitas vezes cirúrgico também, para se retirar essa inflamação da axila, essa inflamação inguinal lá da virilha. E é uma doença inflamatória porque ela está sendo associada com doenças autoimunes. Então está se relacionando muito com doenças inflamatórias do intestino. Então a hidradenite supurativa é uma inflamação crônica, pode ter uma associação acneiforme também, né, semelhante ao acne, onde esses pacientes começam a ter muita dor na axila, com inflamações na virilha, dor nas costas, dor na coluna, associada com incomodações como o intestino. E essas inflamações produzem nódulos que muitas vezes há necessidade de desmontes, de cirurgias muito agressivas para se tirar essas massas inflamatórias, né? E aí é um processo onde a gravidade, o Husler 3, se necessita essa ação mista, né? Hoje, com os imunobiológicos, né? Hoje, o adalimumab, o secukinumab, agora temos os novos anti-17, houve uma revolução no tratamento. Antigamente era remédio para espinha, era antibiótico. Hoje, a partir do uso dos anti-TNF, dos anti-interleucina 17, vindo coisa nova, houve uma grande revolução no tratamento. Mas nos casos mais graves, há necessidade de cirurgias bastante agressivas, muitas vezes, que vão desmontar a axila, a virilha, né, a face. Então, é um misto dessa inflamação associada até a um quadro acneiforme, um quadro agressivo, né? E aí, muitas vezes, as queixas com doenças inflamatórias do intestino associadas, Crohn, retocolite, né? Então, a hidradenite supurativa hoje, muitos estudos e se conseguiu ter uma resposta, e esse tratamento precoce, né? Então, a necessidade, por quê? Hoje, o anti-TNF, os anti-interleucina 17, a gente consegue ter uma excelente resposta, não só na questão inflamatória, mas na dor nas costas, na dor na abdominal, várias queixas específicas, né? Legal. E, doutor, qual é a causa? Se sabe? É uma doença inflamatória, né? Então, basicamente, eu posso piorar. O que eu posso fazer para agravar o processo? Tudo que inflamar. Então, o aumento de peso, né? Isso se pensa nas doenças inflamatórias. Então, a obesidade é um fator agravante, né? Abusos químicos, né? Hoje a questão de uso de anabolizantes pode ser fatores importantes, né? Mas a grande questão é principalmente com a questão do sobrepeso, até da obesidade, como um fator que vai piorar o grau dessa hidradenite,
E aí vai incomodar muito a axila cheia de nódulos inflamados, né? A virilha. São queixas bastante desagradáveis, né? E é mais comum entre homens, mulheres, adultos, adolescentes? Normalmente, né, se tem mais comumente em adultos, que mais se faz esse diagnóstico, né? Normalmente, o adolescente tem mais o acne clássico, então está se vendo mais nos adultos, né? Há uma correlação 2:1 inicialmente com os homens, por questões ligadas ao androgenismo, aos hormônios masculinos, né? Mas se tem, né, bastante diagnóstico hoje com mulheres, né? E isso se torna bastante desagradável até pela questão da dor e esse misto de dor na coluna, de facilidade de ruptura de tendões, de enfraquecimento de tendinose. Então, é um pacote de manifestações que levam ao diagnóstico, que é a inflamação da glândula, a POC, né? A glândula principalmente do suor na axila, mas com todo esse processo. E a partir de más condutas, né, ou de hábitos, vão nos gerar uma piora desse grau, desse Husler. E aí, a partir dessa inflamação, toma conta e aparecem outras coisas. Então, qualquer feridinha que aparecer, né? Axila, principalmente virilha, nódulos crônicos, não né? ficar puxando, cutucando, Inflamações crônicas, né? Normalmente que é o mais fácil esse diagnóstico na axila e na virilha. Então, eu tenho espinhas grossas, furúnculos que vão aparecendo muito, formam nódulos e ficam com dor. E aí todo um misto depois de outras queixas, então a hidradinite supurativa. E aí a gravidade do processo, a necessidade de cirurgias mais agressivas também, né? Mas que é um pouco mais complexo. Doutor, prazer novamente receber você aqui. Obrigado. Muito bom sempre compartilhar muito assuntos de muito embasamento científico e também que levam muita informação. É muito importante a gente falar sobre saúde, falar sobre patologias, né? Sem dúvida. Te encontro então na semana que vem. Com certeza. Muito obrigado. Semana que vem, Dr. Breno está de volta aqui com a gente. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui, mas agora eu quero falar com você, antes de tudo, sobre oportunidades. O que são as oportunidades? Você está esperando por uma ou criando uma? Eu me deparei com uma questão esses dias. Eu sou uma pessoa, quando eu quero muito alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu não espero que as pessoas venham, me mostrem, façam por mim. Não, eu simplesmente pego e vou lá e faço acontecer. Eu não espero que ninguém venha e me dê alguma coisa de mão beijada. Isso acaba que ao meu ponto de vista, eu estou criando uma oportunidade para mim. Se deu certo ou não, a gente resolve e vê isso depois. Mas, ao meu ponto de vista, eu gosto de criar cenários que me deem oportunidade. E eu sei que não são todas as pessoas que têm esse perfil de pessoa. E as pessoas que não são esse perfil de pessoa como eu, acabam, às vezes, se sentindo mal ou achando que eu tenho mais privilégios do que outras. Mas isso não é verdade, não é que eu tenho mais privilégios. Às vezes eu tenho um pouquinho mais de coragem de ir lá e tentar alguma coisa, mesmo podendo receber um não como resposta. Então, ao meu ponto de vista, eu sou uma pessoa que gosta de criar oportunidades. Me deparei com isso esses dias, enfim, fui para um evento e eu criei uma oportunidade para mim nesse evento. E até uma pessoa ficou, não digo chateada, mas ela achou que eu estava tendo mais vantagens que os outros. E, na verdade, não. Eu não estava tendo mais vantagem. Eu simplesmente tive a iniciativa e a coragem de ir buscar algo que ninguém estava buscando. Então, essa é a reflexão que eu trago para você. Ao invés de você ficar esperando que as coisas venham até você, pegue e faça. Crie a sua oportunidade. Se você levar um não como resposta, finja que aquilo não aconteceu e siga a sua vida, ou leve aquilo como aprendizado, que você pode mudar para aquele não se tornar um sim. Então, não espere que as pessoas venham e resolvam te dar algo ou fazer algo por você, porque as pessoas não vão fazer isso. Você que tem que criar esse cenário para você, para as coisas realmente acontecerem. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Amei estar aqui com você mais uma vez. Espero que eu tenha conseguido contribuir pelo menos 1% em melhorar o seu dia. E lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesmo. Te encontro na semana que vem.
Música